Mais uma vez quero saudá-los com a paz do Senhor. Aproveitando a igreja de pé, quero ler o texto que está no meu coração para conciliar ao tema deste congresso, Remanescentes, Congresso de Missões. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero ler alguns versículos. Eu vou ler os números pares, e se a igreja puder participar, lerão os números ímpares. Eu vou pedir a ajuda da mídia durante a leitura e a mensagem para lermos em uma só versão. Versículo 6 ao 8. Depois o versículo 12 e o 13. O versículo 6 está na tela, vou tirar o óculos. E correndo aquela voz, ou aquele som, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em quem somos nascidos? Versículo 12. Versículo 13, a igreja. Diziam: estes estão cheios de mosto ou de vinho. Amém? Queiram tomar os vossos assentos, por favor. Eu quero pedir a vossa paciência, mas eu quero agradecer ao pastor Ismael, com a pastora Glória, pastor Gaspar, pastora Olga. Em vossos nomes, mais uma vez, agradeço a todo o corpo ministerial, a quem quero reverenciar, como também a igreja, que é soberana, e parabenizá-lo, pastor, pela tão linda organização e o carinho dispensado a nós. Quando eu usei o termo nós, e mesmo que eu não tenha a procuração dos meus companheiros, mas eu tenho essa liberdade como mais velho. E eu quero, no nome do general Vilela, agradecer toda a equipe do Translago, usar o nome da Sheila Santos, da Carícia, a toda a equipe da recepção, que tem nos tratado de uma forma tão maravilhosa, que eu fiquei com a bochechinha vermelha, bem emocionado. Quero agradecê-los e dizer aos irmãos que, se um dia quiserem conhecer a minha linda cidade de Maceió, vocês têm uma família que vai cuidar de vocês, uma igreja. Eu só peço-lhes que me avise alguns meses ou dias antes, primeiro, para que eu não esteja viajando, e segundo, para mim dar tempo preparar a orquestra e o tapete vermelho para recebê-los. Vai ser uma alegria. Quero mandar um beijo para minha esposa, que possivelmente esteja nos assistindo, irmã Marilza, te amo. São 43 anos juntos. Eu quero agradecer publicamente aos meus pastores, que me deram a permissão para estar aqui. Eu não saio sem a anuência deles. Reverendo José Orizaldo Nunes de Lima, estou presidente, e o meu pastor, que é o segundo vice-presidente da convenção, pastor regional, Arnóbio Tavares Lima. São eles, eu só sou o reflexo deles. Eles são responsáveis pelo que Deus faz na minha vida. Quero externar também o agradecimento. Eu, antes de conhecer vocês, já os amava por meio de uma família
a família do pastor Kim, da pastora Lena, lá de Londres. E hoje eu tenho a grande alegria de poder abraçar um dos seus membros, evangelista Bílio. Em seu nome externo, a gratidão a toda a família. E obviamente aos meus companheiros. Quero usar o nome do pastor Samuel J. Marek para externar a todos os meus companheiros que me antecederam, que virão após mim, dos quais tenho convicção que eu não sou digno de estar no mesmo púlpito com eles, devido à minha pequenez. Estava ouvindo os pregadores jovens ontem, eu não dormi hoje, acordei 4 horas da manhã. Meu Deus, tem misericórdia desse preto. Mas eu gostaria de subordinar o tema, conciliando, já que há uma proposta temática, remanescentes, quer dizer aquilo que sobra, aquilo que ainda resta. Então eu quero falar-lhes sobre faz de novo. Diga comigo, faz de novo. Queridos, nós temos lido um texto, e um texto que torna Jerusalém confusa, para que nós venhamos a entender. Conhecemos esta passagem como o dia do Pentecoste. O dia de Pentecoste, ou Pentecostes, é o dia em que Deus selou a igreja de Cristo como sua propriedade. Por isso que Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, quando alguns céticos e falsos mestres judeus queria macular o seu ministério. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 20 a 22, está escrito, põe por favor para a igreja ler, quando Paulo fala deste selo, tendo em vista que todas as 42 gerações que eu estou pregando a continuidade, não conseguiram. O selo era em tábuas de pedra. Segundo os Coríntios, capítulo 1, versículo 20 a 22, Paulo diz que todas as promessas de Deus, porque todas quantas as promessas há de Deus, são nele sim, e por ele Cristo o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do seu Espírito em nossos corações. Os irmãos hão de convir que quando um proprietário de uma área agrícola, do agronegócio, se possui, obviamente, em comparação diferente e longe, um animal, obviamente ele vai selar. E o selo, por mais longe que ele esteja, vai identificar aquele animal ou uma propriedade que tem dono. E conforme seja o poder, a autoridade do dono, o ladrão não rouba, porque quando ele olha, o selo diz, pertence a fulano. Então se mexer, vai dar BO, boletim de ocorrência. Quando nós analisamos o texto, quero pedir a sua paciência para mostrar-lhes acerca da continuidade da nossa entrada. Para isso, preciso voltar, recapitular poucas coisas do que eu preguei. Primeiro, capítulo 11 do Gênesis, capítulo 11, versículo 1. Olha o que Deus diz: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Segura aí. Então Deus observa que a geração de Noé, ela tem a promessa
de proliferar, frutificar, encher a terra, espalhar. Porém, o capítulo 11 diz que era uma só língua e uma só fala. Para você entender, a nossa língua, junto com vocês, para mim, para nós brasileiros, é a principal. Só temos ela, é o português. E eu não estou falando com o intérprete, porque vocês falam e entendem o português. Então nós temos a mesma língua, mas não temos a mesma fala. Porque se eu for falar o nordestinês, tem fala que vocês não vão entender. Se o paulista, o carioca, mesmo nós vivendo no mesmo país, tem fala, mesmo nós tendo a mesma língua, que vai ser diferente. Então veja que Deus vai mostrar a importância de um povo que tem a mesma língua e a mesma fala. A ordem era encher a terra. Este povo chega na região de Sinear e muda o decreto. Querem fazer uma cidade, como eu disse, que a torres chegue aos céus. Qual era o objetivo? Para não se espalharem. Aí Deus desce para ver o projeto e diz: não posso deixar isso acontecer. Aí Deus decide, versículo 6, por favor. Olha o que Deus diz. O Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então Deus está dizendo que quando o povo tem a mesma língua e a mesma fala, ninguém segura, ninguém impede, não tem restrição. É aí que Deus diz: vou impedir a obra. Veja que Deus não derruba o projeto, nem embarga. Mas o versículo 7 diz o seguinte: eia, desçamos e vamos confundi-los ali a sua língua, para que não entenda um ou outro. Então a partir daqui o dialeto vem, ou seja, diversidade de idiomas, e cada família falava uma língua e não entendia um ao outro. Então a obra é embargada e há um racha, há uma divisão, e as partem confusos por não entenderem. Observe que no capítulo 12 vem o que nós ouvimos antes e o que eu preguei anteriormente, dos povos. Primeiro, Israel, literalmente igreja. O propósito de Deus era trazer a unidade do racha do capítulo 11. Israel foi criado para isso, unidade. Então quando nós analisamos, Deus vai, como eu preguei, libertar Israel rumo à terra prometida. Então quando nós vamos para o livro das leis, Levítico capítulo 19, Deus vai dar a Israel 3 tipos de leis: cerimonial, sociais e culturais. Capítulo 19 do Levítico, versículo 23, olha o que Deus diz. Ou seja, por favor, Levítico 19, 23: e quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda árvore de comer, se vos há imunda, incircunciso o seu fruto, 3 anos vos será imundo, incircunciso, dele não comerás. Água, por favor. Quando nós analisamos o versículo 24, porém no 4º ano
todo o seu fruto será santo, para dar louvor ao Senhor. 25. Só no 5º ano comereis do seu fruto. Imagine que o Pentecoste é a 4ª festa. Aqui é o 4º ano. Não é aleatoriamente. Primeiro entrou na terra, a plantação de comer verdura, fruta. Primeiro ano, o fruto é imundo, deixa cair. Segundo ano, é imundo, deixa cair. Terceiro ano, é imundo, deixa cair. No 4º ano, eu colho aquela primícia, e este colhimento é para o Senhor. É aqui a festa das primícias, a festa Shavuot, que quer dizer das semanas, o 50º dia após a Páscoa. Por quê? Primeiro, a Páscoa. Segundo, Asmos. Terceiro, vem o Homer. O Homer era a festa da contagem, pois depois das Páscoas ele celebrava os 49 dias, que é chamado de Homer, contagem no original. No 50º dia eles traziam a primícia do 4º ano, e como o termo Pentecoste significa 50 no contexto, 50º dia Pentecoste, e era ali que todos os israelitas se juntavam e trazia as primícias a Deus. Então observe que a partir daqui celebrada é a festa do Pentecoste, das primícias, em louvor a Deus. Quando nós analisamos o Evangelho de Cristo, os irmãos lembram que eu preguei a nossa entrada. Quando Cristo vem, ele vem pregar um evangelho confrontista, porque Atos diz que a cúpula da religião, saduceus, não acreditavam em anjos, em ressurreição e nem espírito. Então Cristo vem pregar um evangelho de escândalo, porque a sua mensagem não entrava na mente de um judeu. Por isso que Paulo, 1 Coríntios 1:23, Paulo diz que prega o evangelho de Cristo ressuscitado. Este evangelho é o que? Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. A palavra escândalo no vocabulário português, aquilo digno de censura, aquilo que fere a moral social de um grupo, de uma religião, de uma sociedade. Observem que não era fácil entender o evangelho, sobretudo a entrada dos gentios. Quando nós lemos a palavra evangelho no grego, evangelho, passa, prega, fala. Então o evangelho no grego, além de boas novas, boas notícias, eu falo, eu prego. Ou seja, quando nós lemos no hebraico, escandaliza, porque no hebraico o texto, eu fiz uma anotação, não dormi de madrugada, é bessolar, quer dizer boas novas. Mas como aqui tem professor de hebraico e sabe que toda palavra hebraica tem uma raiz, a palavra bessolar, quer dizer boas novas, mas a sua raiz quer dizer basa, que basa está voltado para carne. A raiz de bessorá é carne no bazar. Quando nós analisamos que Cristo disse: ide e pregai o meu evangelho a toda
criatura. Qual era o problema? Jesus estava dizendo: levem a minha carne a toda a criatura. Não escandaliza? Vou lhe mostrar. João 1:14, capítulo 1 de João, capítulo 1, versículo 14. O que é que está escrito? O verbo e habitou. João capítulo 6, 53 a 55. Observe que não escandaliza. O que é que diz? Com força, vamos lá, repetindo, 1, 2, 3. Não tereis vida em vós mesmos. 54. Quem come e bebe do meu sangue, e eu ressuscitarei. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. Esse discurso causou escândalo até nos discípulos. Versículo 60. Versículo 60. No mesmo discurso, o que é que os discípulos dizem? Aí Jesus 61 diz: que os seus discípulos você não foi o primeiro. Veja que para entender o evangelho de Cristo foi escândalo até para os discípulos. Eles passaram 3 anos e meio Jesus ensinando, Jesus falando, e eles não entenderam. A Bíblia diz que tentaram para lá o evangelho de Cristo, por ser escândalo, ofendia a moralidade dos judeus, a religião dos judeus, e disseram: vamos parar. Mandaram os soldados impedi-lo de pregar, e preso, levá-lo algemado. Soldado do templo. Eles foram de João que Jesus estava ensinando. Eles cometeram um erro. Os soldados do templo esperaram o sermão terminar. Quando Jesus termina o sermão, eles já estão moídos por dentro, e volta sem o prisioneiro. Os sacerdotes bravos, indignados, disseram: por que vocês não os trouxeram preso? Os soldados disseram: nunca ouvimos ninguém pregar como ele. Ele prega diferente de vocês. Ele prega com autoridade. Ele prega. Não o trouxeram. Disseram: vamos matá-lo, e vamos matá-lo de cruz. Porque a morte de cruz, além de ser vergonha, Roma aderiu a esta prática para punir os insurgentes e os escravos fugitivos. A morte de cruz dizia: se eu matar o ensinador, o mestre de cruz, os discípulos não pregariam o que aprenderam e nem ensinariam. Por quê? Ia morrer do mesmo jeito. Então veja que 3 anos e meio eles não tiveram a concepção da mensagem de Cristo. Quando Jesus é preso, fogem. A pressão psicológica faz eles desistirem. Quando Jesus morre, durante o período de 3 dias, desistência, decepção. Alguns voltaram para casa e dizendo: pensávamos que era ele que iria redimir Israel. Outros voltaram a pescar. Outros diziam que não cria mais. E o dos mais íntimos, Pedro, na pressão, disse que nunca o conheceu.
mas tu fala como ele, te veste como ele, a tua língua é como a dele. Eu nunca nem perto dele cheguei. Jesus ressuscita. Eu já preguei esse ponto. Se você fosse Jesus, você ia buscá-los? Hoje nós temos a história. Hoje nós lemos, nós ouvimos. E muitas vezes tem irmãos que sentam na mesma fileira. O pastor convoca para a oração, está lá. Convoca para o jejum, está lá. Vai carregar tijolo, está lá. No primeiro erro que ele comete, a gente desiste dele. Não dá paz do Senhor. Exclui. Vira as costas. Jesus não faz isso. A geração de Jesus não faz isso. Eu uma vez falei algo que eu aprendi com um soldado americano. Ele disse: Gênero, quando a gente entra no exército, vamos passar um período de duro treinamento. E a fase mais crucial é que nós somos catequizados para não desistir um do outro. Ele disse, muitas vezes, ele guerreou no Afeganistão. Se eu perceber que uma bala vai atingir o meu companheiro, eu sou treinado para ficar na frente, porque eu sou treinado para dar a minha vida por ele. Ele disse, muitas vezes a gente descuida e um companheiro é atingido. Quando a gente olha, a bala já dilacerou, arrancou braço, arrancou perna, e o sangue correndo, e ele agonizando. A razão diz: sai daí, ele não presta mais. Mas o treinamento diz: olha, se ele respira, se ele respirar, ainda serve. A gente olha, ele está respirando, bota no ombro e leva para ser tratado, mas não deixa ele para trás. Diga para quem está ao seu lado: depois desse congresso, a bala chove, dê o que der, mas você não vai ficar para trás. Jesus, terceiro dia, ressuscita. E quando ele ressuscita, restaura eles. Atos diz, e a Bíblia, que ele morreu na Páscoa. Ele passa 40 dias com os discípulos. A Páscoa, os asmos e a contagem. Então, 40 dias ele vai voltar para o Pai. Mas ele sabe que daqui a 10 dias é a festa das primícias, festa do Pentecoste. Por isso que ele diz aos discípulos: não voltem para Galileia, fiquem em Jerusalém, até que do alto, porque daqui a 10 dias é a festa do Pentecoste. E todos os varões religiosos debaixo do céu vão estar aqui. Lembra que em Gênesis 11 todos se espalharam? Atos diz que agora no Pentecoste todos varões que habitam em Jerusalém, de todo o mundo, de todas as nações, debaixo do céu, Pentecoste se juntam. Fiquem. E qual era o problema? É que aqui a palavra Jerusalém, Iurushalaim, Iur, olha, Shalaim, paz, o Shalom. Então, com base nisso, perfeição. Então os judeus defendiam e acreditavam que só em Jerusalém, só quem habitava em Jerusalém
estava no ápice da santidade. A santidade está em Jerusalém, a sabedoria está em Jerusalém. Quem quer ser sábio, Jerusalém. Inteligente, Jerusalém. Porque tem o contexto acadêmico, tem os mestres, tem os doutores. Então na cultura dizia, cultura quer dizer agricultura. O contexto cultural vem do latim agri, campo, cultura, cultivo, agricultura. Então na cultura, que está na lei cultural, as festas, então que era que eles diziam, que quanto mais longe você morava de Jerusalém, menos santo você era, menos sábio, menos inteligente. Morou longe de Jerusalém, está fora da santidade, da sabedoria e da inteligência. Então observem que Jesus fica aqui e da Galileia. Você entendeu agora por quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A Galileia está a 180 quilômetros de Jerusalém, aproximado. Então, para os judeus, nada de lá é santo, nada de lá vem com sabedoria. Aí Jesus diz: fique aqui 10 dias. Ele volta para o Pai. E agora os discípulos viram ele ressuscitado. Aí acreditam. Fiquem na cidade. Volta para o cenáculo, alegres. Mas a represália vem, esperando a promessa. Cerca de 120. A maioria, ou uma boa parte, morava longe, não tinha direito a ser santo, a ser sábio. Jesus chega para o Pai, depois de condecorado, diz: Pai, eu prometi à minha igreja que o Senhor ia derramar do seu Espírito para ela. As 42 gerações dos judeus não tiveram isso. Você lembra que Jesus disse no fim do Velho Testamento que João Batista é o último dos profetas, que no Velho Testamento ninguém foi maior que João? Por quê? Porque desde que Adão perdeu esta presença, a partir de Caim, todos os seres humanos passaram pelo ventre. Aí Jesus, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Porque desde Caim até o último, fora João, do Antigo Testamento, nunca mais tiveram e sentiram isso. Quando Maria está grávida, ela vai para Judeia, porque o anjo diz: Isabel, tua prima está grávida, 6 meses. Quando ela chega na porta da prima, ela grita: Shalom! Jesus estava no ventre. Isabel é cheia do Espírito Santo. E João se agita dentro do ventre. Só por esse agitar, ele se tornou o maior do Velho Testamento. Aí Jesus diz: mas no reino de Deus, na minha igreja, o menor vai ser maior que João Batista. Ele diz: Pai. Aí Deus diz: eu mando agora. E não é para ir e voltar, Pai, como ele fazia com Davi, fez com Jefté, fez com os juízes. É para ficar com ela para sempre, até o dia do casamento. Aí o céu se abre e cerca de 120 crentes estão na represália, ameaçados pela religião. O Espírito vem como um barulho de um vento impetuoso, enviamente, e enche toda a casa. João só se arrepiou. A igreja vai ser cheia, a totalidade. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e falavam novas línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Aí o som expandiu. Pastor J. Marques, a Bíblia diz que o barulho foi longe.
Por quê? Cerca de 120 analfabetos. Deus é tão inteligente que tirou a razão educacional, cultural. Não tinha doutor para ninguém dizer que ele falava, era poliglota. Era analfabeto e de longe de Jerusalém. Agora o Espírito Santo vem e eles começam a falar línguas. Não era só barulho. No barulho das línguas, dos idiomas, eles falavam das maravilhas que Deus fez, que Deus faz e vai fazer. Aí a multidão disse: não é possível. A notícia era que Jesus morreu e os guardas esconderam o corpo. Agora vão para a porta do templo, do cenáculo, e quando olham, perguntam: de onde vem este barulho, esse som do cenáculo? Quem estão lá? Os galileus. Ora, não são eles de longe? Não são eles galileus? Como nós estamos ouvindo eles falar na língua que nós nascemos. Deus, veja, em Gênesis eles saíram confusos por não entender. Agora eles estão confusos por entender. A Bíblia diz que eles ficaram confusos. Como é que pode esses homens analfabetos de longe falar na língua que nós nascemos? O Evangelho traz a unidade, desfaz o capítulo 11 e o povo vai entender e falar a mesma língua. Aí os doutores diziam: eles são da Galileia, são de longe, tão bêbados, efeito do vinho. Aí aquele crente, pastor Ismael, que o senhor não convidava para o congresso, nem eu, porque há 10 dias ele se desviou, disse que não conhecia Jesus, a credencial dele hoje já estava no lixo. Aí agora cheio do Espírito, quando viu isso, quem vai pregar a primeira sou eu. Vem para a porta e começa a gritar: varões judeus que habitais, foi dito aqui, que habitais em Jerusalém, e todos vós de longe me ouçam. Isto que vocês estão ouvindo não é vinho, mas é o que Deus prometeu por meio do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria da sua carne, do seu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, os vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre a escrava e sobre o escravo derramarei do meu espírito. Então isto se cumprido, não tem ninguém bêbado aqui senão Pedro prega a cruz, a ressurreição, nem faz o convite, já tinha quase 3.000 pessoas admirados, dizendo: varões, o que é que a gente faz para receber esse negócio bom aí? Aí Pedro diz: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, porque isto de respeito a vós que estão perto, aos vossos filhos e aos que estão longe também. Quem está longe vai entrar no projeto. Por quê? Porque é poder, é poder, é poder, é poder, não é vinho. Pedro vai protagonizar. Agora quase 3.000 pessoas. Lembra que eu falei? Começou com 1 no Éden, passou para 2, decepção. Recomeçou com 8,
Decepção. Recomeçou com 70, com um de novo. Abraão entra no Egito com 70. Chegam a sair a cerca de 3.600.000. Decepção. Agora vai recomeçar com 120. Aí Paulo diz e nos dá a noção de que o pecado afastou de Deus as 42 gerações, afastou Adão também, a geração dele e a de Noé. Mas agora Paulo vai escrever aos Romanos acerca do selo da identidade. Romanos 8, 35 por diante, ele diz: quem nos separará do amor de Deus? Quem? A tribulação, a perseguição, o perigo, a nudez, a fome, a espada? Não, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, mas nestas coisas somos mais que vencedores, porque tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundeza, nenhuma outra criatura vai afastar a igreja do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí vem a geração dos apóstolos. A religião diz: vamos pará-los, são analfabetos. Aí joga os analfabetos e prende-os. Os magistrados, Supremo Tribunal, o Sinédrio, manda prender Pedro e João para interrogatório. Por quê? Qual foi o crime? A partir daqui, todos os dias, o fogo caía. Os judeus enchiam o templo de sacrifício, de oração. Os convertidos congregavam, diz Lucas, no pórtico de Salomão, fora do templo, uma passagem do templo. Só que a graça e o fogo não caía no templo, caía fora, no pórtico. Aí disseram: o que está acontecendo? O templo está ficando vazio e as pessoas estão correndo lá para o pórtico. É porque lá tem fogo, lá tem graça, lá tem promessa. Aí Pedro e João vai para a oração de 3 horas da tarde. Vamos no templo. Chega na porta do templo. Eu acho lindo. Capítulo 4, salvo engano. O coxo, me corrija se eu estiver errado, que a memória dá bug também. Na porta do templo tem um coxo. São os versículos que tem mais vírgula na Bíblia. Dai-lhes uma esmola na porta do templo. E o cara era cantor, gente. Ele adorava, mas porque era paralítico dos pés, não entrava. Aí agora ele vem com um hino no bolso, ensaiava, já esperando. Aí diz: dá-me uma esmola. Não temos prata nem ouro, mas o que temos vamos te dar, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta, vírgula, anda, vírgula. Ai, o homem se põe de pé, entra entre Pedro e João e já entra no templo, cantando, adorando e dando glória a Deus. Vocês não me deixaram entrar, mas agora eu vou entrar cantando, eu vou entrar louvando, eu vou entrar louvando. Quase 5.000 pessoas aceitam o evangelho. Aí prenderam para pará-los. Entrega a justiça, o Sinédrio. Prenderam eles. Vocês não podem pregar nem ensinar nesse nome. Ameaças profundas. Tem que parar. Pedro dizia: não dá para parar mais. É melhor obedecer a vocês ou a Deus. Vamos continuar pregando. Ameaçaram, e não tendo motivo para chicoteá-los, solta-os. E quando Pedro sai, vai João, vai para onde?
para a geração que clama. Na casa de Maria tinha um círculo de oração. Essa geração que clama. E como é que Deus vai responder o clamor dessa geração? Quando eles chegam na porta que bate, que a menina diz: é Pedro, abre. Quando ele entra, ele vai contar o que aconteceu. Aí ele vai fazer uso do tema que vocês escolheram há 1000 anos atrás, aproximado. Veja, Atos 4:24, que é que ele diz? Atos 4:24. Depois que sai da prisão, a gente ainda não tinha entrado. Ele conta como eles fizeram aos irmãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram um clamor a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Versículo 25, que disseste pela boca de Davi, o tema, teu servo, por que brama os gentios? E os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E mas quem? Porque verdadeiramente contra o teu ungido filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, reis, não só Pilato, governador, como os gentios e o povos de Israel, para fazer tudo aquilo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, conceda aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra. A resposta vem enquanto estende as mãos para curar e para que se façam sinais, prodígio pelo teu santo nome, do nome santo do teu filho. E tendo eles orado, a resposta do clamor vem, e vem fazendo o que? Tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. A última geração, esta geração clamou, a resposta veio e o lugar tremeu. Diga para quem está ao seu lado: a minha geração vai fazer isso aqui tremer. Deus ainda responde. A religião não parou. Atos 4, versículo 13. Os magistrados ficaram boquiabertos quando interrogaram. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, analfabetos, indoutos, se maravilharam e tinha conhecimento do que eles estavam com Jesus. Diga para quem está ao seu lado: estude. Mas esse negócio aqui não depende de diploma, nem de carteira de faculdade. É bom ter os dois, mas esse negócio é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Pedro profetizou, mas não acreditava que a gente entrasse. A geração dos apóstolos. Capítulo 10, para ganhar tempo. Pedro, os apóstolos, pregam o evangelho da circuncisão, com base na lei. Aí Deus vem. Capítulo 10. E Pedro está orando, jejuando. Meio-dia tem fome. Aí um lençol amarrado pelas 4 pontas em visão desce do céu. Pedro levanta, mata e come todo tipo de animal imundo, incircunciso dentro do cesto. Aí Pedro diz: não, Senhor, eu nunca pus nada imundo na minha boca. Pedro, não chame imundo o que eu já purifiquei. 3 vezes o lençol vem e Pedro rejeita, porque a lei não dava direito aos judeus entrar nem nas nossas casas, nem ter amizade com os gentios. Aí vem 3 homens e o Espírito manda Pedro ir na casa do gentio Cornélio. Pedro resiste.
Deus diz: vá. Ele chega na casa de Cornélio, gentil. Ele nem saúda. Ele diz: você sabe que a nossa lei proíbe a gente entrar na casa de vocês e ter amizade com vocês. Mas eu estava orando e Deus me mandou aqui para pregar Jesus. Ele reúne os vizinhos gentios e enche a casa, e Pedro começa a pregar. Enquanto Pedro prega, o Espírito Santo vem e inaugura a entrada dos gentios, e Cornélio, e a casa é cheia. Aí Pedro assusta e diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, até os gentios. Mas ele não dá bola. Aí disseram: só tem que pará-los, a religião. Nós não conseguimos, a lei não conseguiu. Vamos entregar ao império, o império romano para eles. Sancionaram a lei para mexer no bolso, porque eles pregavam em Jerusalém que Jesus era o único Senhor e ia voltar. Aí a religião determinou: vamos entregá-lo ao império romano. Qualquer eles que aceitar esse tal de Jesus vai ser expulso da sinagoga ou confessar um milagre. A sinagoga era um sistema que dava assistência financeira e educacional. Mexer 99,9 era pobre. Mexer no bolso, eles desistem. Se sair da sinagoga, vai depender do império. E para depender do império, vai ter que adorar o imperador e queimar incenso ao imperador. Aí disseram: está sancionada a lei. Mas o poder desta geração era tão grande que a história diz que eles esperavam eles começar a mudar de Shalom para Sequirion, que é César é o único Senhor. Mas quando eles pensavam isso, a fé cresceu. Porque, me ajuda aqui, companheiro, me ajuda aqui. Quando a Bíblia diz, a história, que quando eles pensavam que passando eles um pelo outro ia baixar, ia dizer Sequirion, aí ela esperava, mas não, vai para lá. A Bíblia e a história diz que quando eles encontravam fora da sinagoga, com fome, sem dinheiro, ameaçado, não esquecia, não se dobrava, passavam pelo outro, já vinha sorrindo e olhava e dizia: Maranata. O outro dizia: Maranata, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Esta geração não parou. Aí disseram: vamos pará-lo, eles são analfabetos. Fizeram uma reunião com os doutores. Gamaliel está no meio. O que é que a gente faz? São analfabetos. Aí Gamaliel diz: o problema é esse. Tem um menino bom. Na lei de Moisés é o top line, é o cara, Saulo de Tarso, poliglota, duas cidadanias, filósofo, entende do direito. Na lei de Moisés não tem ninguém. Vamos parar os analfabetos. Aí o doutor entra com diploma, com fama, com 4 línguas, mas vazio. E os analfabetos sem diploma, sem anel, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Esta geração não se dobrava. O doutor entra e pelo poder jurídico, pelo poder sacerdotal, vai ameaçar a igreja, vai pisar os crentes de pé. Muitos desistiram, outros fugiam, mas quando fugiam, não desistiam, iam pregando o evangelho, disseminando a carne de Cristo e alimentando as nações. A notícia chega em Jerusalém: doutor, só o teclado, por favor. Os analfabetos estão em Damasco. E esse fogo já pegou Damasco. Os analfabetos estão quebrando tudo lá. Como dizem os novos pregadores, quebrou tudo. Aí ele pega a autoridade, fé de ofício, sacerdotal e jurídica, e diz: eu vou lá, quero ver eles resistirem. Se eles resistirem, eu prendo. Se eles resistirem, eu mato. Ameaça de morte. Pega a escolta policial e vai para Damasco para parar
esta geração. Aí vem, quando ele vai chegando perto de Damasco, ele mesmo conta, ele diz que desce do céu um brilho que brilhava mais do que o sol. Interessante, a ciência diz que o sol ao meio-dia atinge o ápice da sua glória na coroa, 2 milhões de graus Celsius. Para você ter uma ideia, com cerca de 50 a 80 graus a água ferve, com mais de 100 o osso se derrete. 2 milhões de grau. Aí ele diz que o brilho que caiu era mais forte do que o sol, e ele cai, os soldados caem com a cara na poeira. E lembre-se que aqui o hebraico era a língua litúrgica, o que predominava era aramaico. Aí o hebraico só os doutores, só a elite falava liturgicamente. Aí Paulo dizia que Jesus era mané da Galileia. Aí ele diz que quando a glória desce, ele só tem o direito de perguntar: quem tu és, Senhor? Aí ele diz, ele me respondeu em hebraico para mostrar quem era ele: Saulo, Saulo, a quem tu persegue? Por que tu me persegue? Quem tu és? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Já entra em Damasco crente, jejuando e pregando o evangelho. Aí Jesus vai na casa do analfabeto. Ananias, tinha um jovem aí, eu sei que é ele, e eu quero que tu vá na casa tal, na rua tal. Ele está lá, está orando, coitado. Ora por ele, que eu quero curar ele, quero mostrar a ele quem sou eu, e eu quero batizá-lo com o Espírito Santo. Quem é, Senhor? É Saulo. Misericórdia. Ananias diz: esse homem é cruel, ele está vindo para nos prender. Jesus diz: ele era, já quebrei ele no meio, agora ele é um vaso e vai levar a minha mensagem aos gentios. Eu acho lindo, pastor, com todo respeito, eu estudo até hoje. Tem lugares, se você não tiver o anel, não entra. Tem lugar que você chega, os obreiros já diz: fulano é PhD, fulano é doutor nisso, Beltrano é doutor nisso. Você tem que primeiro dizer: pai do senhor, doutor, PhD, para depois dizer irmão. Aí Ananias entra, não chama nem doutor, já entra cheio do Espírito e diz: irmão Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho, que cegou você, mandou eu aqui. Eu vou conjecturar: você é formado em quê? Eu sou formado no poder do Espírito, eu sou formado no fogo. Então levanta a capa, estende a mão. O doutor é curado e é cheio do Espírito Santo de Deus. Não pararam. Uma geração dos apóstolos. 64, Roma já estava pegando fogo pelo poder de Deus. Em 49 depois de Cristo, Cláudio expulsou os judeus crentes pelo causa do nome, salvo engano foi Suetônio ou foi Tertuliano, que escreveu que por causa do nome chamado Cristo, os judeus foram expulsos de Roma. 64 depois de Cristo, Paulo é preso politicamente e não vai sair mais. Ou melhor, Pedro é preso. Se matar Pedro, a geração dele para. Crucificaram de cabeça para baixo. Mas uma geração vai e a outra vem. Ele não desiste. 67 depois de Cristo, Paulo naquele ano já está em Roma, prisão política, não vai sair mais. Quando ele sabe que não vai sair mais, que a sua geração está terminando, capítulo 4 de 2 Timóteo, ele vai dizer: agora a responsabilidade sua, da sua geração, porque a minha hora está próxima. Diz os historiadores que os algozes entraram onde ele estava e disseram: prisioneiro Paulo, você tem uma chance de viver, é desistir deste evangelho.
Enquanto as ameaçava, ele com um pergaminho dizia: Timóteo, a minha hora está chegando. Eu estou sendo oferecido por sacrifício, por aspersão de sacrifício, mas eu combati um bom combate. Eu acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, qual o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que aguardarem a sua vinda. Agora é com a sua geração. Não baixa a cabeça, não se vende. Virão enganadores pregando o que o povo quer ouvir, mas prega a palavra do evangelho que eu te ensinei. Não te venda, não se dobra. 91 anos depois de Cristo, 91 anos depois de Cristo, Domiciano soube que ainda restava uma geração dos apóstolos chamada João. Seus parentes aceitaram Jesus e ele quer eliminar os cristãos. Vou eliminá-los. Mandou fazer um tacho de fogo e disse: vou mostrar que esse Deus está morto. Prendeu o velhinho diante de pessoas. O velhinho é jogado no fogo sem reclamar. Quando eles olham, o fogo não queimou nem um fio de cabelo. Revoltados, tira ele do tacho e joga no exílio. Quero ver ele fazer missões. Quero ver ele pregar sem contato com ninguém. Grilhões nos pés, só ele, as águas e as pedras. 91 anos depois de Cristo, aí surge Apocalipse. Irmãos, aqui é João, companheiro vosso nas aflições. Estava preso na ilha de Pátimo por um único crime: pregar o evangelho do Senhor. Estava eu no dia do Senhor preso. De repente eu vi uma voz detrás de mim, como voz de trombeta. Quando eu me virei para ver quem era, eu vi um varão entre 7 cartiçais, o seu cabelo branco como a lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés brilhavam feito latão reluzente, e um cinto em volta do seu corpo. Quando eu ouvi, eu caí como morto, porque a sua voz era como voz de muitas águas. Ele me pegou pela mão e disse: João, tenha medo não, sou eu fui morto, mas eu estou vivo. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Escreve, continua pregando o que eu vou te dizer. Escreve às igrejas da Ásia: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que eu cedo vou. Não pararam. Passa a geração dos apóstolos, vem a geração dos anônimos. 5º século depois de Cristo. Os dogmas da igreja corrompeu-se e dizia que os verdadeiros cristãos que não aceitavam os dogmas têm que ser capturados, torturados para desistir. Os soldados invadiram as regiões feudais. Diz a história do cristianismo que pegavam jovens crentes, botava no balcão, colocava engrenagem numa extremidade e na outra, amarrava a corrente e ia coisando a engrenagem, quebrava a clavícula, quebrava joelhos. Mas eles diziam: vocês desistem ou a gente vai quebrar vocês. Eles gritavam: vocês vão quebrar a gente, mas o que está dentro de nós vocês não conseguem tirar. Pegava as mulheres, apetrechos nos peitos, desistam. Apertava, estourava um seio e elas gritando. Apertava no outro, desistam. Elas diziam: vocês vão arrancar os peitos da gente, mas o que está dentro de nós vocês não arrancam. Ele vem, ele vem, ele vem. Século 13,
A geração pré-reformadora tiram a Bíblia de circulação. Só os alto clero podem ler a Bíblia. Aí vem os pré-reformados, John Hus, e escreve literatura. Queima a literatura com ele, se não se retratar. Não me retrato, vai para o fogo. Ele gritava: vocês estão calando um ganso, mas Deus tem uma geração de cisne que vem por aí, e vocês não vão parar. Século 16, 1545, a geração reformadora. O clero, alto clero, vem com as indulgências plenárias e parciais, tirando o poder da graça, do sangue, da glória, da salvação. Aí Deus levanta Martim Lutero, defendendo as suas teses e a fé, e diz: o justo vive pela fé e não é pelos dogmas. Século 18, 1700 a 1800, vem a geração avivada, incendiada. Quando o liberalismo teológico entrou por Lindolfo Bulton, o ícone do liberalismo, vou mostrar a esta geração que o Espírito não se envolve com a igreja. Ele dizia que Jesus estava vivo no nosso pensamento pelo poder do querigma da palavra. Ele dizia que Jesus continuava morto. A única coisa verdadeira era que ele padeceu na mão de Pôncio Pilato, morreu e acabou. Ele dizia que era a mesma coisa de Ayrton Senna, de Edson Arantes, de Michael Jackson. Morreu, mas a fama ficou viva. Só que quando você vai no túmulo, a placa está lá: aqui jaz Ailton, aqui jaz Edson, aqui jaz Max. Mas eu já entrei 2 vezes no túmulo, lá não tem placa, só tem o racho no Gólgota. Eu perguntei ao João: João, esse racho é o quê? Ele disse: foi o terremoto, quando Jesus ressuscitou. Ele não está mais aqui, ele não está mais aqui, ele não tem lápide. Ele comparou Jesus com os ídolos. Só que Jesus está vivo, porque Ailton, Edson, Michael, Elvis, nem Zap passa mais, grandes homens, mas Jesus ainda reúne quase 5.000 doidos por ele, e batiza, e renova, e ainda continua fazendo milagre no nosso meio. Século 18, geração avivada moraviana. Os moravianos que habitavam na região da Morávia, atual Tchecoslováquia, faziam missões. Mas vem a guerra de 30 anos. Um rei duramente católico invadiu, decapitou os líderes, eliminou quase os moravianos cristãos da Morávia. Saíram, mas um conde chamado Zinzendorf aceitou-los como refugiados. Agora eles estão na Morávia e vão morar numa vila que logo pois recebia o nome de Redix Lord, redil do Senhor. Houve confusão, dividiram-se. Um grupo pegava, o outro ameaçava. Aí Zinzendorf, como estudou na mesma faculdade de Lutero, vai ajudá-los, faz um estatuto e síntese, eles se unem de novo. Aí agora, quando estão unidos, falando a mesma língua, falando a mesma fala, eles dizem: agora ninguém nos sustenta. Fizeram um relógio de oração, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 anos por mês, dia, clamando por uma resposta. Esta geração passa mais de 100 anos orando. Aí o avivamento veio. Quando o avivamento veio, tomou conta, e eles diziam: fazer missão não é dever de um indivíduo, mas de toda a igreja. Aí o avivamento missionário veio, que é considerado o maior avivamento das missões modernas. Então o fogo caiu, jovem cheio do Espírito se vendia como escravo para evangelizar os escravos que não tinham acesso ao evangelho. É nesta geração que aparece John Wesley. John Wesley pregava o evangelho
e multidões iam ouvi-lo. Os catedráticos não entendiam, procuraram ele e disseram: o teu sermão não é bom. Como é que tu consegue atrair tanta gente? Ele dizia: primeiro eu me empenho em chamas, eu toco fogo em mim, e o povo vem me ver queimar. Diga para quem está ao seu lado: daqui para o fim do congresso eu vou incendiar você, mas primeiro eu vou pegar fogo, e você vai ver um crente incendiado. Geração incendiária. Passa 13 anos clamando. Com 13 anos, 26 anos, o Espírito vem e o enche. A história diz que ele entrava nas reuniões, os cultos só tinha hora para começar, ninguém sabia, tinha culto de 3 dias, e Jesus salvando e batizando. Para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho uma média de 1.100 almas por ano que eu oro por mês. Ele orou em um ano, 100.000 almas aceitaram a Jesus e foram batizados no Espírito Santo. Aleluia. 1906, a geração do reavivamento. William Seymour. A América do Norte rejeitava negro, racismo, revolução industrial. Ele vai pregar em Los Angeles sobre o fogo do Espírito. É expulso no primeiro dia, se hospeda na casa do irmão e não volta mais. E faz um propósito: só vou sair daqui quando essa geração conhecer o poder do Evangelho. O Espírito Santo pega ele, batiza, o sótão com ele e os irmãos caem. Eles caem falando línguas estranhas. Quem passava na rua era batizado, quem passava na frente da igreja era cheio do Espírito Santo. Século 20, 1940, o professor James, norte-americano, pegou um grupo de adolescentes e foi fazer um seminário em Londres. Entraram na casa de John Wesley, escrivania. Deus já me deu o direito de estar lá várias vezes. Mostrou tudo. Quando voltaram para o transporte, Contagem, faltava um jovem. Vamos procurar. Procuraram. Quando chegaram, lembraram: vamos na casa de John Wesley. Quando chegaram na escrivania, na cadeirinha, tinha um adolescente de joelho, clamando, dizendo: Senhor, tu usaste John Wesley e sacudiste essa nação, eis-me aqui, faz de novo. E James colocou a mão no ombro e disse: Billy Graham, o ônibus já vai, vamos embora. Olha quem foi Billy Graham, a geração ganhadora de alma. Século 20, os nossos pais não tinham o glamour que a gente tem. Andavam semanas a pé. Muitos matavam a fome comendo caroço de jaca. Não tinha selfies, era tomate podre. Muitos não crentes deixavam xixi apodrecer. Quando eles passavam, jogavam xixi podres neles. Mas eles não desistiram. Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Os nossos cultos não precisava de ninguém famoso. Não tinha cantor famoso nem pregador. No hino congregacional da harpa, Jesus batizava com o Espírito Santo. O poder de Deus não dependia unicamente de cantor nem pregador,
mas a gente já saía de casa pegando fogo. O culto terminava e ninguém conseguia ir para casa. Jesus batizando, Jesus salvando. Eu vi muitos não crentes pular a janela. A minha casa pela madrugada era invadida de pessoas querendo aceitar Jesus. Era eu andando na rua e eles gritando: Acai, queremos ter o que tu tem. Até no hino da harpa Jesus batizava. Precisamos ver isso de novo. Precisamos ver isso de novo. O culto terminava debaixo de fogo. O pastor dizia: Bento, apaga a luz. O fogo pegava mais. O fogo pegava mais. Século 21. Olhe para quem está ao seu lado e diga: chegou o século 21. E com ele a pós-modernidade. Diga para ele: agora é a nossa vez. É a nossa hora. A última geração. Ela darabagayasha. Ela indorigasha. Ela piporou meu gasha faidas. Ela indou plaicasse de volta. Ela induri muito chachava. O Espírito Santo está dando variedade de língua aqui nesta tarde. Ela indoriaisha. Ela paupreicais. Deus está te dando uma língua diferenciada, que está falando com a igreja. Há uma variedade de língua que o Senhor está te dando agora. Línguas diferenciadas vão ser jogadas na tua boca, porque Deus tem urgência com esta geração. Recebe variedades agora. Eu sou o mesmo e eu não mudo. Igreja minha, eu tenho urgência em derramar o meu avivamento para esta geração. Coisas grandes e novas estou fazendo nesta geração. A minha glória, a minha unção está sendo derramada neste santuário. Para que saibam que eu tenho urgência, recebam agora a apoteose do meu Espírito, diz o Senhor. Agora, 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 agora. A última geração, segundo os mestres, não haverá outra geração. Somos a última. Então diga para quem está ao seu lado: eu faço parte da última geração. E o meu clamor é: faz de novo. Estamos vivendo em um tempo que somos bombardeados
Eu recebo muita ligação, doutor Carlos, companheiros pregadores, para eu não pregar mais avivamento nem Bíblia, pelos doutores. Bento, tu chegou no ápice de um pregador. Tu viaja mais de 12 vezes por ano, a convite para pregar fora do país. Prega nas maiores convenções, nos maiores congressos. Para de falar línguas estranhas. Para de pular, de rodar. A nova geração, diz eles, não quer saber mais disso não. Os reformadores dizem, agora é coach. É bonito, é bom, mas é para escritório. Púlpito é poder de Deus. A nova geração quer saber só de tirar o pé do chão. Mas eu louvo a Deus que no dia 21 de fevereiro de 2025 eu estou participando de uma geração que tinha tudo para não dar certo, que nasceu no dia 7/7 de 2013. Quem diria que ia ter 6 mil, 7 mil pessoas aqui? Aí é por isso que eu digo, não, eu vou continuar pregando Bíblia, vou continuar pregando Pentecoste, que ainda tem uma geração viva, ainda tem remanescente. Deixa eu ver o barulho dos remanescentes, deixa eu ver, deixa eu ver. Se você está perto de um crente do mesmo sexo, cadê a equipe de louvor? Vira para ele aí. Se for íntimo não tem problema. Vira para esse crente, olha para ele. Como eu estou com o pastor Alexandre, só para você imitar. Eu sou co-pastor de 6 mil membros. Não vim emocionar você. Olha no olho dele. Procura um pentecostal. Diga, pastor, como é que eu identifico um pentecostal? Ele costuma fazer barulho. Ele costuma fazer barulho de glória a Deus e aleluia. Procura ele aí. Olha no olho dele e diz, ô pentecostal, se a partir deste congresso tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que eu ia desistir, dá um recado a ele. Ele vai ter que me engolir, que eu faço parte da última geração que clama e o lugar treme. A geração remanescente. Abraça ele, diga, pega, 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 pega. Agora, deixa eu ouvir o barulho do clama, o lugar vai tremer. A última geração clama e o teu gatene faz de novo, faz de novo, faz de novo, Senhor, faz de novo. Tu prover o fogo, eu sacrifício sou. Tu prover o Espírito, eu me entrego por inteiro. Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus.